Olá, eu sou a Ivete Dona Maria e você está no meu canal. Seja bem-vindo! Eu tenho para você uma palavra de Deus e uma oração. E se esta palavra e esta oração falar profundamente ao seu coração, compartilhe com seus familiares, com seus amigos. Se inscreva também no canal para que você possa receber mais orações e palavras de reflexão. A palavra que eu tenho para nós, para mim, sim, para mim e para você está aqui no livro de Daniel, capítulo 6, do versículo 16 ao 23. Acompanhe comigo esta leitura. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E, falando o rei, disse a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazido uma pedra e foi posta sobre a boca da cova. E o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, cedo, se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizestes dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Amém, meus queridos? Esta palavra, este livro de Daniel é um livro profético. Não que os outros não sejam, mas é um livro que fala também em Apocalipse. São profecias futuras que falam neste livro de Daniel. Mas eu quero me apegar muito a essa passagem quando Daniel foi lançado na cova dos leões, como muitos conhecem a história. Vamos meditar um pouquinho comigo nessa pequena reflexão sobre Daniel lançado na cova dos leões. Não sei se todos sabem, mas Daniel era muito jovem quando ele foi para o palácio do rei. E o rei, ele era um rei muito rígido, muito bravo. E este rei, junto com Daniel, ele pediu para que fosse servida aos jovens, tanto para Daniel quanto para os outros jovens, uma comida diferenciada. E também uma bebida, e essa bebida era vinho. Mas o que Daniel propôs no seu coração quando ele soube que chegaria a ele essa comida? Daniel propôs de não se contaminar com esta comida. E aí ele disse ao chefe dos eunucos. Ele disse: olha, não traga para mim essa comida,
Eu quero que você traga para mim legumes e água. E esse chefe desse eunuco ficou muito preocupado, porque ele temia muito a esse rei, porque esse rei era muito bravo. E Daniel falou, não se preocupe, traga para mim no período de 10 dias e você vai ver que terá também um bom resultado quanto a essa comida que os outros jovens vão comer. Eu só não quero participar deste alimento. Daniel era um homem, um profeta, um dos maiores profetas, muito temente a Deus, queridos. E ele prezava pela comunhão e pela obediência que ele tinha com Deus. Por isso Daniel, ele não quis se contaminar. E Daniel orava muito. 3 vezes ao dia Daniel orava. E este rei Dário, ele fez o quê? Ele fez um edito junto com os presidentes, com aqueles que estavam do lado dele, de que um período de 30 dias, um mês, ninguém se prostraria diante de Deus nenhum. Ninguém iria pedir nada para Deus nenhum, a não ser para o próprio rei. Só que Daniel, queridos, era diferente. Olha que coisa linda. Sabia que muitos vê você como diferente no meio de uma multidão? Sim, Daniel era um homem diferente, era um jovem diferente. Daniel se prostrava assim diante do Deus Todo-Poderoso, falava com ele todos os dias. E essas pessoas que seguiam ao rei Dário, essas pessoas que obedeciam a fio o rei Dário, começaram a falar para o rei, olha, Daniel não está obedecendo. Não é um edito que não pode ser revogado? Não é um edito que não pode ser mudado? Não é um edito que tem que ser cumprido? Pois bem, Daniel não está cumprindo. Daniel está orando a um outro Deus e não está pedindo para o Senhor. E o rei ficou muito preocupado com isso, porque ele não podia voltar atrás dessa lei que eles mesmos tinham posto. Eles não poderiam voltar atrás. Aí eles falaram, olha, qual seria o que iria acontecer com aquelas pessoas, com aqueles jovens que não obedecessem ao rei, que não obedecessem a essa ordem que o rei havia dado. Seriam lançados na cova dos leões. Qual seria então, meus queridos e minhas queridas, o resultado daqueles que não obedecessem a essa ordem do rei? Eram lançados na cova dos leões. Queridos e queridas, às vezes nós pensamos assim, se eu sou obediente a Deus, se eu cumpro a palavra do Senhor Jesus, se eu procuro ser obediente, ou se eu procuro cumprir a palavra, e por que isso acontece comigo? Porque muitas lutas vêm. Olha a situação desse jovem tão obediente a Deus, que orava três vezes no dia. Ia no seu quarto, abria a janela e orava e falava com o Pai 3 vezes ao dia. E mesmo assim foi lançado na cova dos leões por uma desobediência a um rei. E não desobediência a Deus. Olha que coisa, né? Aí ele tinha convicção, queridos, que Deus estaria com ele na cova. Nós podemos ver que Deus não livrou Daniel da cova, mas Deus estava com Daniel na cova. Queridos e queridas, amados do Senhor Jesus, Deus não livra a gente de passar por situações complicadas e difíceis, porque as complicações, as lutas servem para o nosso crescimento espiritual. Mas Jesus está conosco ali. Jesus estava com Daniel na cova dos leões. O rei temeu, se preocupou. O rei nem dormiu aquela noite. Vocês conhecem a história. Se vocês não conhecem, leiam lá o capítulo 6 de Daniel. Leiam. Olha só, o rei não dormiu. O rei falou que não era para tocar música, que era de costume. Não era para fazer nada disso. Porque ele sabia, no fundo ele sabia que estava levando um inocente à morte. Lançar na cova dos leões não teria chance alguma. Os leões famintos esperando chegar a carne. Olha que coisa. Então, amados do Senhor, como eu disse,
o Senhor Jesus pode não nos livrar do perigo, não nos livrar de situações complicadas, mas Ele vai estar conosco e vai passar conosco, assim como Ele passou com Daniel, porque no dia seguinte o rei foi lá temendo e tremendo, ia chamar Daniel e já esperava que não teria nenhuma resposta, porque Daniel estaria morto. Mas, meus queridos, não foi isso que aconteceu. O rei foi lá, chamou a Daniel e Daniel respondeu. Olha que coisa linda. Não, rei, eu estou aqui. Deus mandou um anjo para me proteger aqui a noite toda. Olha, irmãos, que coisa mais linda, queridos e queridas. O Senhor não livrou Daniel da fornalha, mas o Senhor esteve com Daniel na fornalha. Assim como o Senhor esteve com Sadraque, Mesaque e Abednego naquela fornalha ardente, quando eles foram lançados também por desobediência a homens. Ele foi lançado, mas o Senhor esteve lá. Vocês conhecem a história, se vocês não conhecem, olha só. Não, quando esses homens foram lançados naquela fornalha ardente, até os homens que chegaram perto foram queimados. Mas quando eles foram lançados, começaram a olhar de longe e viram não só 3, Sadraque, Mesaque e Abednego, não só 3, mas viram um semelhante ao Filho do Homem andando dentro daquela fornalha. Coisa linda, coisa tremenda. Quando eles saíram de lá, as suas roupas nem fumaça cheirava, não tinha nem um queimadinho. Meus queridos, tudo isso que aconteceu com eles, com Daniel, pode acontecer conosco? Sim, pode. Claro que não nessa circunstância, nessa situação, mas em outras situações. Porém, tem uma coisa, meus queridos e queridas, não aconteceu nada com eles por conta do quê? Da comunhão com o Senhor Jesus, da obediência ao Senhor Jesus. Porque Daniel orava, buscava o Senhor, era obediente, não se contaminou. Queridos e queridas, que possamos ser mais e mais obedientes ao Senhor Jesus, que possamos orar mais, buscar mais a presença dEle, para no momento difícil, o Senhor pode até não nos livrar, mas estar conosco. Amém, meus queridos? Vamos orar neste momento? Ore comigo neste momento. Senhor Deus e Pai, diante da Tua presença nós estamos, Senhor. Papai querido, como o Senhor falou, Jesus, o Senhor não livrou Daniel da fornalha, o Senhor não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha de fogo e Daniel da cova dos leões, mas o Senhor estava com eles. Papai querido, que o Senhor possa nos guardar, que o Senhor possa nos livrar, que o Senhor possa estar conosco, Senhor, que o Senhor possa, ó Deus, nos ensinar, nos orientar, nos ajudar, para que possamos mais e mais buscar a Ti, Senhor, ter uma comunhão maior com o Senhor, ó Pai, que possamos, ó Deus, meditar mais e mais na Tua palavra, Senhor. Jesus, que possamos colocar o Senhor em primeiro plano na nossa vida, Senhor, e ter mais comunhão com o Senhor, ó Pai. Senhor, visita cada vida que neste momento está ouvindo esta oração, Senhor. Abençoe a vida delas, ó Pai. Eu não sei quais são as lutas que elas têm enfrentado no seu dia a dia, Jesus. Mas o Senhor sabe e conhece cada uma delas, ó Pai. Ajude-as, Senhor, a passar, Pai. Ajude elas, ó Deus, a atravessar, Senhor, do outro lado, ó Pai, e serem vitoriosas para a glória, louvor e adoração ao Teu nome, ó Pai. Em o nome de Jesus eu te peço. Amém, Senhor. Amém, queridos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Não se esqueçam, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal Ivete Dona Maria. Que Deus abençoe ricamente a vida de cada um. E até o próximo vídeo. Tchau.